Recebi alguns directs aqui no meu perfil falando que para eu dar algumas considerações sobre a alteração que houve no BPC. Vocês lembram que começou primeiro com um projeto de lei para acertar as contas públicas, para diminuir gastos do governo. Né? Então, o líder do governo fez uma PL que virou lei dia 27 de dezembro de 2024. Eu estou com algumas considerações aqui sobre o que houve ou não de mudança. O primeiro foi o cadastro biométrico, o artigo 1º da lei. Gente, o cadastro biométrico já tinha sido falado que era obrigatório. Né? E como é que funcionava, e como funciona, e como vai ser? Olha, quem já está recebendo o BPC, cada 2 anos tem que fazer o seu recadastramento, a sua atualização cadastral. Então não mudou nada. Você vai precisar fazer. Você que é pessoa que tem 65 ou mais e recebe o BPC, cadastro biométrico, terminou. A pessoa com deficiência que tem capacidade civil também tem que fazer. Ok? Porque nem todo mundo precisa de um procurador para ir receber ou para responder por ele. Quem é procurador de uma pessoa com deficiência vai ter que fazer o cadastro biométrico também, porque ela é a pessoa responsável pelo deficiente. Primeiro ponto é esse. E como é que vai ser feito isso? Olha, quem já tem o cadastro biométrico na carteira digital, na CNH ou na Justiça Eleitoral, eles vão usar dali. Vai ser dali que vai vir. Tá? Então não vai ser necessário. Se você não tem, aí sim vai precisar. Então, o que acontece? O CAD único, vai ter que fazer as atualizações, como estou vendo aqui na lei. Sim, isso também sempre já existiu. Atualizações a cada 2 anos tem que ser feita. O que ocorreu? Anteriormente, as pessoas passavam de 2 anos ou tinham o cadastro incompleto e não tinha problema algum. Agora vai ter. Agora vai ser mais rigoroso a questão de análise de quando a pessoa fez a sua última atualização. Então, pessoas que tinham o cadastro incompleto, ou algumas pessoas que nem tinham cadastros, e pessoas que deixavam de fazer a atualização, precisam fazer a cada 2 anos e impreterivelmente. Vai ter que atualizar os cadastros a cada 2 anos. Ok? Compartilhamento de dados. O que é isso? Concessionárias de serviço público vão repassar para o INSS os dados para conferir informações com o cadastro. O que isso quer dizer, gente? O governo ele tem acesso a praticamente tudo que é ligado a ele. Água, luz, informação de cadastro do e-comercial lá, informações informações de registro de trabalho. Ele tem informações em tudo. Tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam na live ou perguntam em direct. Fábio, eu recebo BPC, eu posso ter um carro? Pode. Não tem nada na lei que fala que você não pode ter um carro. A questão é, se o INSS cruzar os dados seu com o do carro, o dinheiro que você ganha vai bater? Dá para sustentar um carro? Família mais carro? Essa é a questão que a gente tem que entender. Então, o que o INSS vai pegar? Vai pegar nessas situações. Por exemplo, o cara fala que é baixa renda e a conta de luz dele é R$500. O INSS pode cruzar esses dados. Entendeu? Então, essas são as questões que a gente tem que entender. Que o INSS pode buscar informações, não só no CAD único, mas sim em outros locais que ele tem acesso, para que a informação que você deu no CAD único bata com aquilo que você está acontecendo. É igual a treta toda que deu do Pix. Né? O governo ia pegar as informações do seu Pix com o seu cartão de crédito, ia bater. Como é que um cara gasta 10 mil cartão de crédito e só recebe 5 mil de Pix de Pix não, né? E declara somente isso, declara somente 5 mil de valores. Como o cara faz essa mágica? É o que eles estavam querendo fazer para entender quem é que estava sonegando ou não impostos. Aqui no INSS é a mesma situação, gente. É a mesma coisa. O cara vai lá e fala assim, olha, faz a declaração lá no CAD único. Eu e meu esposo e a gente vive de Bolsa Família de R$600. Tá, e o cara paga R$300 de luz, 200 de água, claro que, né? Das suas proporções, esse é só um exemplo para você entender. Então, quando um cara me pergunta aqui, Fábio, eu recebo o BPC, eu posso comprar um carro? Eu posso ter carro? Pode, sem dúvida nenhuma. Só se for para deixar parado, né? Porque
Um cara que tem um carro que gaste gasolina e ele ganha R$ 1.518 para sustentar a casa, né, pagar luz, telefone, água, fazer compra e manter um carro que gaste R$ 200 por semana, é complicado. Então essas são as coisas que a gente tem que verificar, certo? Agora vamos lá. O artigo 6º e parágrafo 6. CadÚnico vai verificar seus dados em outras bases do governo. Isso deve tomar uma análise mais rápida e precisa. É isso que eu estou falando a respeito de buscar dados em todos os lugares. Na Receita Federal, no Detran, no próprio INSS, né? E o que tiver ligado a ele. O cálculo, né? Concessão e cálculo, artigo 20. Se você tem deficiência, mesmo que ganhe na justiça, o direito ao BPC será passar pela avaliação de acordo com as regras do INSS. Isso é aquela questão da renda per capita familiar. A renda per capita familiar é de 1/4 salário mínimo, porém, todavia, no entanto, o STF já julgou que flexibilizou isso, que ele fala que 1/4 salário mínimo é um valor muito baixo para você falar, porque tem que ter uma análise social também, tá? Uma análise social. Por isso que existem duas pesquisas ali, existem duas perícias. Quando é deficiente, a perícia é médica e depois vai para social. E quando é idoso, tem a perícia social, porque idoso não vai precisar de passar por médico. Então essa perícia vai ser inicialmente muito importante, que é a social, que o STF fala a respeito de não é porque ele ganhe mais do que 1/4 salário mínimo que ele não está em miserabilidade, né? Isso vai ter que ser avaliar a parte social também. O parágrafo 2º-B, ele falava assim, tentar limitar o BPC para quem tem deficiência leve, isso aí foi vetado. Então, lá no início, começou essa questão de ser ou não PCD leve ou não. Se era leve, não ia ter direito, né? Isso aí foi vetado pelo Congresso Federal e pelo presidente Lula, né? Aí vem o terceiro, que não pode abater despesas, como remédio, cálculo na renda que não estiver na lei. Então, assim, houve uma lei, que agora eu não lembro qual que é, 14.000 e alguma coisa, tá? Que fez o quê? Falou que 1/4 salário mínimo poderia ser alterado para meio, caso, essa lei é de 2021, eu não vou lembrar a lei agora, tá? É 14.000 alguma coisa, é a mesma, se você procurar, é a lei que vai falar sobre o salário de inclusão. Então essa lei falava da seguinte questão a respeito do da renda per capita. Se comprovado que a pessoa deficiente gasta com fralda, com comida especial, com uma terceira pessoa para conseguir sobreviver, poderia sair de 1/4 para meio salário mínimo, né? É isso que ele fala nesse artigo, nesse parágrafo 3º aqui, né? Então, assim, remédios e aluguéis e tal, que não tiver na lei, não pode ser computado. Se o benefício não conseguir fazer a biometria, né? Se o beneficiário não conseguir fazer a biometria, o responsável legal deve fazer. Isso é o que eu já comentei lá atrás, tá? Isso aí está no parágrafo 12b. Já falei a respeito da questão do artigo 21b, que é o cadastro, né? E a avaliação de deficiência continua exigindo o laudo médico, a avaliação social, com o CID, a classificação internacional da doença, e o sigilo das informações está garantido. Então, o CID tem que ter no laudo que você vai fazer, dependendo de qualquer coisa. Certo? Então, essas são algumas considerações sobre a questão do BPC nessa lei aqui, né? A Lei 15.077 de 2024, que entrou em vigor em 2024, lá em 27 de dezembro de 2024, ok? Então, inicialmente seriam só essas as questões que a gente vai ver, né? Aí fala de algum aumento real entre 2025 a 2030, né? Real, digo, de inflação. O que é o aumento real de inflação? É quanto foi a inflação, repassa para os aumentos do BPC. Mas esse aumento real, gente, ele vai ser salário mínimo. Então vai seguir sempre o salário mínimo. E aí vem as dicas de prática, né? Se tiver cadastro biométrico no TSE, tá tranquilo. E você atualize sempre a questão do cadastro único. Atualiza, gente, porque eles estão pegando feio sobre isso aí. E sempre não minta a respeito dos seus cálculos, né, dos valores de renda per capita, porque, como eu falei, eles vão buscar informações em todos os lugares para conseguir e para verificar se é real. Ok? Gostou da dica? Gostou do que aconteceu?
Comenta aqui o que você acha sobre essa alteração da lei. E me segue para mais.